Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje dar continuidade a esta que é a última prece do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar, então, o capítulo 28 do Evangelho, item 5. E dentro desse item 5 estamos estudando agora as preces pelos obsidiados. Nós estudamos anteriormente, no nosso último encontro, estudamos o prefácio dessa prece. E desse prefácio nós tiramos ali as causas, os motivos, as razões, como acontecem as obsessões, qual o melhor tratamento, como agir diante das obsessões, qual é o papel de uma possível intervenção de um terceiro diante de um quadro de uma obsessão, qual é o papel do obsidiado. Falamos um pouquinho sobre os diferentes graus de obsessão. Agora, nós vamos entrar nesse item que é o item 82, esse item que vai do parágrafo 9 ao parágrafo 13 e que traz a primeira prece que a gente pode fazer quando nós temos um caso de obsessão. Só relembrando, no último parágrafo do nosso estudo anterior, nós vimos que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre um espírito obsessor. Então, aqui é a importância da prece. O mais importante, o mais poderoso recurso que a gente tem para poder atuar diante de um caso de obsessão. Então, essa primeira prece é para ser dita pelo obsidiado, claro, quando ele tem condições para isso. Quando o grau de obsessão é um grau de obsessão que permita a ele dizer essa prece. Muito importante estar consciente de tudo aquilo que foi dito no prefácio. Então, o prefácio é muito importante e agora a prece se faz aqui como a primeira atitude do obsidiado para que ele possa romper com esse vínculo com o espírito que lhe quer mal. Então vamos lá. A prece começa com um pedido a Deus. Que pedido é esse? A permissão para que os bons espíritos o livrem do espírito malfazejo. E olha só como é a sequência, Dizendo: se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, e sofro a consequência da minha falta. Então, olha só, é uma autoconscientização, Então, o espírito, é, a pessoa que está sendo obsidiada está dizendo: olha, eu sei que a obsessão muitas vezes decorre de uma vingança, e se for uma vingança, eu sei que Deus permite que ele se vingue de mim, porque eu, em algum momento, errei, falhei, fiz o mal a alguém que agora quer se vingar de mim. Então, primeiro, essa autoconsciência. Que meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Então ele se arrepende, A pessoa está dizendo: olha, qualquer que seja o mal que eu tenha feito, eu me arrependo. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Então, olha só, Ele está pedindo liberdade do obsessor e automaticamente, com essa frase que tá colocada aqui na prece, essa pessoa está perdoando o obsessor por obsidiá-lo. E vejam, que aqui a gente tem um tratamento muito fino para o pensamento e para o sentimento. Porque é preciso de consciência para saber por que o estado de obsessão acontece, e é necessário também um tratamento para o coração, porque se a gente se pegar no rancor, no ódio, é muito mais fácil do espírito obsessor continuar exercendo a sua influência. Então é preciso tratar também o coração. Eu sei que é difícil a gente perdoar quem nos quer mal, mas é preciso fazer isso porque não há outro caminho para romper os laços de obsessão. A gente estudou
anteriormente que o espírito obsessor ele ele faz uso, digamos assim, das más inclinações, dos maus desejos, dos maus hábitos. E a gente pode acrescentar aqui agora os maus pensamentos e os maus sentimentos. Se a gente julgar, se a gente desejar o mal àquele espírito, mais difícil é dele nos perdoar e continuar a sua vingança, mais difícil é de nos livrarmos daqueles fluidos perniciosos que nos envolvem por causa da ação dele e que a gente estudou anteriormente. Então, é, é uma mudança de posição, de compreensão diante daquilo que está acontecendo. Continua a prece. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuir-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Olha só, né? Aqui é uma recomendação de Jesus. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Então, que eu possa perdoar, e não apenas perdoar, mas que eu possa fazer o bem a esse espírito obsessor que está tentando agora me influenciar. Então, é isso que a prece está pedindo nesse primeiro parágrafo, que é um parágrafo bem denso, né? Um parágrafo com bastante informação aqui, e é um parágrafo muito poderoso, porque é uma conversa com Deus. Eu estou pedindo a Deus e aos bons espíritos para me livrarem, mas eu estou me comprometendo com a minha parte. A gente viu isso lá no prefácio. É preciso que o obsidiado ele faça algo para se livrar da obsessão. E o primeiro passo que a prece está pedindo aqui é o passo do perdão, é o passo da conscientização, é o passo da mudança de leitura daquilo que está acontecendo. Continua no parágrafo 10, segundo parágrafo aqui da prece, né? Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Olha aqui, continua se conscientizando, né? Dá-me a luz de que necessito para reconhecer. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Aqui a gente tem o tratamento para todas as obsessões. Eu reconheço as minhas imperfeições e peço a Deus a luz que necessito para reconhecê-las, porque nem sempre eu vejo a minha imperfeição como sendo uma imperfeição. E quem me cega em relação a isso é o orgulho. Eu estou pedindo a Deus para Ele combater em mim o orgulho. Já começamos a combater no parágrafo anterior quando dizíamos assim: vou perdoar. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para perdoar, a montanha que se interpõe entre mim e o perdão, na maior parte do tempo, é o orgulho. Como assim essa pessoa me quer mal? Não fiz nada para ela. Olha o que estão dizendo sobre mim. E assim por diante, né? A gente vai percebendo que as nossas atitudes são atitudes de quem se coloca numa situação de vítima, de injustiçado. E aí então, isso é o orgulho falando em nós, é o orgulho que está se interpondo entre a pessoa que está vivendo a situação e a situação difícil da qual ela quer se livrar, no nosso caso aqui, a obsessão. Então aqui a prece é muito certeira, né? O obsidiado está pedindo para que Deus trate nele, o ajude a tratar em si mesmo aquilo que precisa ser tratado. As imperfeições e o orgulho, né? As imperfeições que me levam a maus pensamentos, a más atitudes, a maus sentimentos, e o orgulho que me impede de vê-las. Eu preciso estar consciente delas para tratá-las, né? É isso que eu estou pedindo aqui para Deus, no caso de se eu estiver fazendo essa prece, né? Segue o texto. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode subjugar? Reconhecimento da própria fraqueza, né? Se eu estou à mercê de um espírito malfeitor, é porque existem condições em mim que me colocam à mercê desse tipo de espírito. Então, aqui um reconhecimento da própria condição de limitação, de fraqueza, que todos nós temos, né? A gente não precisa se enganar com relação a isso. Parágrafo 12. Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro esse golpe desferido na minha vaidade. Outra vez, né? Continua a falar sobre o orgulho. Então, remédio para isso, que diante dessa situação eu me fortaleça para a prática do bem, da caridade e da humildade.
a fim, né, de criar daqui por diante uma barreira contra as más influências. Belíssima passagem aqui do Evangelho, né? É a pessoa mentalmente orando, conversando com Deus e colocando para si mesma aquelas ações necessárias para a preservação dos males, né? É um pedido aqui de fortalecimento para Deus. Senhor, me ajuda a me fortalecer. Eu sei que eu preciso disso. Eu preciso praticar o bem, a caridade e a humildade, que é o contrário do orgulho, né? Eu sei que eu preciso de tudo isso, então, Senhor, me fortalece. Último parágrafo desse texto. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova. Começa por aí, né? Porque nem sempre a obsessão se desfaz de um momento para o outro. São processos, às vezes, difíceis de serem tratados. Então, paciência e resignação. Aqui a gente começa a ver as virtudes que a gente precisa ter. Já começamos, né, no parágrafo anterior. Prática do bem, caridade, humildade. Mas aqui se fortalecem ainda, se adicionam mais virtudes que aquele que ora precisa fortalecer em si mesmo para combater a, a obsessão. Então, paciência e resignação. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o futuro com meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Novamente, aqui a questão do perdão, né? Quem quiser mais informações depois pode seguir aqui, ó, capítulo 12, itens 5, 6, capítulo 28, itens 15 e seguintes, até 46, 47. Então, quem quiser mais informações pode aprofundar esse estudo nesses itens aqui mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas notemos, né, que o texto aqui vai terminar justamente com essa indicação pelo perdão. Como eu começo, né, a fortalecer as minhas virtudes com resignação, com paciência e com o perdão. É a primeira oportunidade que eu estou tendo diante da obsessão de perdoar alguém que eu sei que está querendo fazer o mal para mim. Então, é uma conscientização assim de um nível absurdamente benéfico para a gente. Eu sei que a pessoa está tentando me fazer o mal. Qual é o meu papel diante disso? Ficar magoado, chateado, revoltado contra Deus? Revidar em relação a essa pessoa? Não. Meu papel como cristão é perdoar. Meu papel como cristão é fortalecer a minha virtude da humildade e da caridade e ainda fazer o bem a essa pessoa. O começo dessa prece é assim: Senhor, perdoa-lhe pelo mal que está me fazendo. Então você se livra de qualquer vínculo de ódio, qualquer vínculo de inimizade, qualquer vínculo de mágoa. A gente sabe, né? Somos seres humanos, ainda imperfeitos, com um longo caminho até a perfeição e para nós muitas vezes isso é muito difícil. Mas lembremos, a prece é o mais poderoso recurso para iniciarmos esse processo, para estarmos fortalecendo as nossas virtudes, fortalecendo-nos moralmente. E é só assim que a gente vai criar as barreiras para que a gente possa impedir a ação de espíritos obsessores, de espíritos que nos querem o mal, de espíritos que nos tragam sugestões ruins. É só dessa forma que a gente vai poder fazer isso. Progredindo, melhorando, amando o próximo, principalmente aquele que nos deseja fazer o mal. Então, meus amigos, aqui a gente encerra hoje o estudo sobre a prece, né, a prece que o obsidiado faz por si mesmo e pelo obsessor, como a gente pode perceber aqui, né? Prece para ser dita pelo obsidiado. E no nosso próximo encontro a gente continua a estudar essa que é a última prece, o último item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos um encontro marcado. Até logo mais. Um abraço fraterno a todos.